Hey, questionadores, Nicolas da Guru aqui. Quanto dinheiro da sua venda deixa de ser seu, mesmo quando o cliente paga mais caro? Você ouviu bem a pergunta. O parcelamento parece uma ferramenta de conversão, e muitas vezes é. Só que por trás dele existe uma pergunta bem menos confortável. Quem fica com esse dinheiro extra? No Brasil, parcelar faz parte do consumo. O artigo mostra que 39% dos entrevistados pela CNDL tinham prestações no mês anterior à pesquisa e 75% usaram cartão no último ano. Isso ajuda a vender, só que também muda a economia da operação. Porque o parcelamento não é neutro. Ele pode ampliar acesso ao produto, ou pode esconder um vazamento de margem que o vendedor nem percebe. E é aqui que você começa a ouvir o que não te contam. O problema não é o cliente parcelar. O problema é quando o empreendedor gera o dinheiro, a outra camada da operação fica com ele. Fica até o fim, porque eu vou te mostrar 3 níveis desse problema. O que acontece no caixa do mês, o que isso faz com a previsibilidade do negócio e por que isso mexe com a justiça da operação no longo prazo. No curto prazo, a venda acontece, o cliente escolhe parcelar e aí já nasce uma decisão invisível. Esse juro vai reforçar sua margem? Vai ser capturado pela plataforma? Ou vai sair do seu bolso disfarçado de 100 juros? Repara bem, juro de parcelamentos existe por 2 motivos: risco de inadimplência e custo de dinheiro no tempo. Alguém está financiando o prazo e alguém vai capturar esse valor. Um artigo no blog da Guru organiza isso de um jeito simples. O comprador parcela, o vendedor decide a regra. O processador executa. E em muitos modelos com processador embutido, a plataforma define o jogo e segura os juros pagos pelo cliente. Vamos para a prática. Produto de R$1.000. Em 12 vezes com juros, o cliente pode pagar cerca de 1.511 no total. A pergunta é brutal na simplicidade. Os 511 extras vão para onde? E aqui aparece a anatomia da margem. Cenário A. A plataforma fica com juros. Cenário B. Você oferece sem juros e banco custo. Cenário C. Os juros ficam com o vendedor. Mesmo produto, mesmo cliente, resultados financeiros completamente diferentes. Olha só o primeiro choque. No cenário em que a plataforma fica com juros, o cliente paga mais, mas o produtor continua recebendo os R$1.000 base, ainda com taxas de 10% e os custos operacionais sendo descontados depois. Ou seja, o dinheiro existe, só não pousa no caixa certo. Então, com esses mais de 1.500, o vendedor acaba ficando com apenas 900. O artigo usa uma simulação dura. Se forem 50 vendas por mês desse produto, os juros retidos podem representar 25.550 por mês. Em um ano, 306.600. E isso antes de falar da taxa da plataforma. A questão é essa: muita operação só olha para o faturamento e não olha para a arquitetura de captura do valor. Vê a venda acontecendo, vê a parcela aprovada, vê o volume subir, mas não vê que a parte da remuneração está sendo extraída no meio do caminho. Sobreviver ao mês já é difícil. Só que o estrago real aparece quando essa erosão silenciosa começa a contaminar previsibilidade, reinvestimento e decisão. No médio prazo, aqui é onde parcelamento deixa de ser detalhe comercial e vira tese financeira, porque previsibilidade não nasce de vender mais, nasce de saber com clareza o que cada venda realmente devolve ao caixa. Olha só, quando a plataforma segura os juros, ela captura uma parte do valor que o próprio cliente aceitou pagar. Isso enfraquece margem, reduz capacidade de reinvestimento e bagunça a leitura de performance real. Já quando a operação está numa camada de serviços mais madura, o vendedor define as regras do parcelamento e negocia com o processador integrado. A lógica muda, os juros deixam de ser pedágio escondido e passa a ser componente estratégico da oferta. E aí entra outro ponto que quase sempre some da conversa rasa: antecipação. Você pode receber no fluxo normal das parcelas, ou antecipar e pagar por isso. Só que uma operação saudável configura o parcelamento de forma que esse arranjo continue preservando margem de uma forma racional. Isso é engenharia de receita. Não é truque, não é copy, é estrutura. É entender que o dinheiro parcelado tem tempo, custo e destino, e que cada decisão muda o seu caixa futuro. Eu sei que muita gente já viveu esse incômodo. A venda saiu, o cliente topou pagar mais nas parcelas, e ainda assim, o caixa continuou apertado. Isso gera uma sensação estranha. Você vende, trabalha, entrega e o resultado parece menor do que deveria. Essa sensação não é paranoia. Muitas vezes é desenho de operação. É o dinheiro sendo redistribuído
para longe de quem correu o risco comercial, montou a oferta e bancou a aquisição. O artigo ainda traz 2 sinais fortes de realidade. A WeBurn, que recuperou rentabilidade ao eliminar taxas sobre vendas e voltar a capturar juros do parcelamento. E a Rubimilha, que saiu de uma lógica que ela precisava faturar quase 1,5 milhão para sacar 1 milhão, recuperando mais de 25% de margem depois da migração para uma solução mais justa. Pensa no efeito acumulado disso. Mais margem não é só um número bonito, é mais verba para aquisição, mais fôlego para o suporte, mais capacidade de contratar, mais estabilidade quando o mercado aperta. E é por isso que parcelamento bem desenhado vira vantagem competitiva. Você aumenta acesso sem implodir a economia da oferta. Você converte sem presentear uma plataforma com uma parte da sua remuneração. Só que ainda falta a camada mais importante, a de longo prazo. Porque aqui a conversa deixa de ser financeira e começa a tocar em autonomia de verdade. Longo prazo é sobre soberania operacional. Quem controla a lógica do parcelamento controla mais com detalhe de checkout, controla a margem futura, controla a previsibilidade, controla a capacidade de crescer sem um sócio invisível mordendo a venda. O artigo resume isso com uma tese simples. Em muitos modelos o cliente paga mais e o produtor não captura esse valor. Na Guru, o empreendedor decide a regra, mantém os juros com ele e ainda opera sem taxa sobre vendas. Repara na elegância disso. O checkout começa em um link de pagamento com esteroides. Simples na entrada, só que por trás existe uma camada de serviços robusta. Integração com processadores, controle sobre parcelamentos, dados, métricas, operações de receita com mais previsibilidade. E é aqui que mora o real valor do que eu estou falando. Juros de parcelamento podem ser custos, podem ser vazamento ou podem ser receita legítima. O que define isso é a arquitetura da operação. Eu já vi muita empresa discutir tráfego por horas e ignorar esse tipo de detalhe por meses. Só que margem não some num grande evento dramático. Ela some em decisões pequenas, repetidas e normalizadas. E o mais provocador aqui é isso. Em alguns casos, você não precisa vender mais para lucrar melhor. Só precisa parar de entregar para os outros o dinheiro que a sua própria venda já gerou. Então, quando alguém fala de parcelamento, eu não penso primeiro em conversão. Eu penso em justiça econômica da operação. Quem assumiu o risco comercial merece controlar a captura do valor que a venda gerou. Então, vamos finalizar o pensamento. A pergunta nunca foi só: quantas vezes o cliente pode parcelar? A pergunta certa é: quem está ficando com o dinheiro produzido por esse parcelamento? Quando você responde isso com integração, previsibilidade e robustez, a venda deixa de ser só volume. Ela volta a ser margem. Se você é um questionador e quer parar de perder lucro em detalhes que parecem pequenos, se inscreve aqui no canal. E no blog da Guru tem um artigo que aprofunda exatamente essa lógica dos juros, do parcelamento e do caixa. Vale a leitura.